Deus, qual, né? Salve também os ouvintes nesse momento, com a santa e gloriosa paz de Senhor Jesus, os ouvintes, né? Seja abençoado ouvir essa pregação também. Meus irmãos presentes, seja bem-vindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está aqui me ajudando a fazer o culto nessa noite, né? Nós não fazemos culto sozinho, né? Nós fazemos primeiramente com Deus e depois com a união dos irmãos, né? É assim que nós vamos vencer, né? Sem união não tem como vencer de jeito nenhum, não adianta, né? Você vê que muitos têm muito dinheiro, mas não tem união e ele não consegue vencer, né? Glória a Deus. Pode ter dinheiro, pode ter tudo, se não tiver união na direção de Deus, não consegue vencer, né? Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte. Teu sangue é forte, alimenta a minha alma. Teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte. Teu sangue é forte, alimenta a minha alma. Opera em mim, Jesus, opera em mim, Jesus, opera em mim, eu cantarei em seu louvor. Opera em mim, Jesus, opera em mim, Jesus, opera em mim, eu cantarei em seu louvor. Fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mas fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mas o diabo é um bicho atrevido, bicho maldito, todo cheio de ilusão. E todo aquele que fizer sua vontade vai cair na vaidade, ainda perde a salvação. Cuidado com ele, cuidado, irmão. Quando vê que ele existe em oração, o inimigo luta, mas não vai vencer. Porque essa igreja tem muito poder, o poder que tem é Jesus quem dá. Não adianta o inimigo pelejar, ele enganou Eva, também pode te enganar. Cuidado com ele no seu andar, cuidado com ele no clarão da luz. Quando vê que ele entrou no sangue de Jesus, mas o Senhor mandou guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear, mas o Senhor mandou aqui. Foi para guerrear, foi para guerrear, para guerrear. Olha essa espada que está nas suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Olha essa espada que está nas suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Espada de dois gumes, espada de oração. Nem? Glória a Deus, né? Espada de dois gumes, espada de oração, né? Glória a Deus. E essa igreja tem muito poder, porque o poder foi Jesus quem deu, né? É Ele que dá o poder, Ele que dá a graça, né? Nós vimos que muitos querem vencer com as suas próprias forças, né? Seus próprios pensamentos. Mas a Bíblia diz que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, e nem o de Deus somos nós, porque o de Deus é mais alto que o nosso, né? Glória a Deus. E é poderoso, né? Então nós só vencemos, né, na direção de Deus, né? Glória a Deus. Quando saímos da direção de Deus, não tem como vencer, né? E a união, como eu falei, né? Tem que ter união, se não tiver, né? Glória a Deus. Você vê que às vezes não é muita gente, mas se tiver união, ali se torna um povo forte, né? Poucas pessoas também é um povo, um povo de Deus, né?
Você vê que Elia e Eliseu eram unidos. Era só dois ali, né? Glória a Deus. Aqueles dois que andavam juntos unidos, né? Isso aí. Ninguém ceia. Glória a Deus. Mas o inimigo sempre tenta, com seus dados inflamados, para destruir a união do povo de Deus. E aquele que dá lugar para Satanás acaba caindo no laço do diabo. Glória a Deus. Às vezes Deus até revela antes, né? Como Deus revelou no monte, na campanha, né? O diabo ia tentar, Glória a Deus. entrar aqui a campanha, tentar, luta, e, né? Mas Deus, glória a Deus, nós não seremos destruídos, né? Porque temos o Senhor do nosso lado, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Tem momento que muitos vão querer buscar, como diz a Bíblia, e não vão encontrar mais, não vão achar, né? Quantas pessoas vão querer se despertar, mas já é tarde demais. Glória a Deus. E é tempo de despertar agora. E é tempo de despertar agora, não é amanhã nem depois. Porque amanhã não pertence a nós, não. Amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. É na hora de despertar, é agora. É hora de nós se arrepender cada dia, né? De buscar a Deus, de ver a nossa vida com Deus, você ouvinte, né? Glória a Jesus, né? Vamos orar com essa igreja que me ajuda em oração não sei o que, eu esqueci o nome do homem, né? Que, né? Uma parente da minha esposa pediu, né, para mim orar, levantar a igreja em oração pela essa pessoa que está internada, doente, né? Nós vamos orar, eu esqueci o nome, mas não importa. Né? Não conhece. Né? Glória a Deus. Foi agora que a pessoa me ligou, né? Parente da minha esposa, para orar por essa pessoa. Tem mais alguém para orar? Não sei se a criança saiu, né, do hospital. Que, né, que bebeu lá o veneno, né? Soda cáustica, mas se não saiu, Deus vai visitar, né? Está na mão de Deus, né? Glória a Deus. Sabemos que é triste, né, irmão? Porque mesmo uma criança, né, irmão? A criança que é, né? Glória a Deus. Um anjinho, né? Se morrer, tá com Deus, mas os pais e as mães sentem, né? Porque tem um sentimento familiar, né? Eu perdi uma filha com 3 anos, eu sei como sofri, né? Mas na época eu se encontrava desviado e Deus me mostrou que foi a permissão dele pela minha rebeldia, né? Glória a Deus. Mas quando estão na rebeldia aí, passando luta no lar, a família não sabe. É, irmão, não sabe. Glória a Deus. Vamos orar e levantar um clamor por esse moço, né? Que eu não lembro o nome agora, mas ele, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ele conhece, né? Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Vai orando a Deus, vai clamando a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso a Deus, eterno Pai. Neste momento de oração, Senhor, glória a Deus. Eu te peço a tua misericórdia, visita os hospitalizados, não só aquele moço que está lá em Silva Jardim, doente, enfermo, mas também todos aqueles que estão enfermos, aquele garoto que ainda não saiu do CTI, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Pai, vai visitando ele, vai visitando a família, vai dando livramento, vai dando escape, ó Pai querido, Pai amado, cobre com teu sangue, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, repreenda o espírito da morte, que levou muitas pessoas no dia de hoje, Senhor. Quantas pessoas desceram a sepultura sem salvação. Oh Deus de misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Vai de encontro a ele, vai de encontro a ela, vai de encontro a essa criança que está internada em estado grave, essa criança que está com AIDS, já com câncer, essa criança que está enferma, Senhor, essa criança não sabe reclamar da dor. Vai ter misericórdia, vai de encontro aquelas pessoas que estão querendo tirar a sua vida. Oh meu Deus, repreenda o espírito suicídio, repreenda o espírito da morte agora, vai repreendendo
o espírito das trevas que está atormentando essa pessoa que vai ouvir essa oração, Senhor. Essa pessoa que está enferma, que vai ouvir essa oração, o Senhor tem o poder de curar ela, ouvir a oração, ó Pai querido, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai querido, Pai amado, essa pessoa que vive, que está no pecado, deixar o pecado, deixar a vaidade, deixar só as coisas do mundo, ó meu Deus, tem misericórdia, de Deus, vem levantar um povo zeloso que com as obras deste lugar, visita seu pastor Leandro, lá no Uruguai, visita o pastor do Guatemala, pastor Eduardo Santo, ó Pai querido, sua família, ó Pai querido, irmã Eduardo Santo, também meu Deus, meu Pai, seu espírito, as igrejas pertencentes, todas as igrejas pertencentes, o Filho de Deus, pastor Carinhoso, pastor Marcos São Paulo, pastor do Ceará, pastor do Pará, ó Pai querido, Pai amado, ó Deus de misericórdia, venha agora visitar a cada um neste momento. Senhor, levantou o grego, zeloso de boas obras, e levantar para a irmã Juliana, que eu creio que está voltando do trabalho, ó Pai querido, está jovem, com teus caminhos a cada dia, dá um livramento, pode com teu sangue, livra de toda tentação, de toda perseguição espiritual, ó Pai querido, Pai amado, vai jogando por terra toda obra maligna. Glória, 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 glória a Deus. Ó Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da glória. Ó Pai querido, ó Pai amado, vai desfazendo toda obra de bruxaria, toda obra de magia negra, de banda, candomblé, toda obra do inferno, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo, agora vai queimando toda a eternidade. Ó Pai querido, dá esse corpo agora. Essa pessoa que está em casa, enfermo, sem poder levantar, envia o paralítico, o Senhor tem, Senhor, o poder de levantar o paralítico, e Senhor, libertar o oprimido, envia o oprimido, envia, Senhor, aquela pessoa que está possessa agora, neste momento, meu Pai, vai dar na bênção, vai dar na vitória e libertação, essa pessoa que está acorrentada no meio da rua, essa pessoa que está embriagada, envia o oprimido, Senhor, envia o cativo, amarrado, acorrentado. Ó Pai querido, vai, Senhor, visitando todos aqueles, meu Pai, que se levanta contra a tua igreja pentecostal do Filho de Deus neste lugar, venha salvar ele, aqueles que não gostam da doutrina, sendo crente, até mesmo sendo crente, sendo cristão, aqueles que odeiam, aqueles que murmuram contra a tua obra, meu Pai, entrega cada um nas tuas mãos. Vai vir contra ele, vai fazendo uma obra agora, vai convertendo o coração, ó Pai querido do povo, ó Pai, o arrependimento, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, né? Pode bater as palmas bem alegre para Jesus, amém? Esse avivamento não pode parar, não pode parar, vai continuar. Nem meu pai, nem minha mãe poderá impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, eu viver para mim é Cristo. Glória a Deus, né? Você já morreu, ouvinte, pelo mundo? Você que ouve lá fora, na sua casa, no seu lar? Você já morreu? Não, mas eu tenho que morrer, tenho que morrer. Quando aceita Jesus tem que morrer. Já viu, né? O povo lá fora não entende, né? Quando nós falamos que nós aceitamos Jesus e morremos. Aí a pessoa, poxa, mas eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que morrer, tenho que morrer. Mas como que eu tenho que morrer? Eu quero viver. Mas você vai viver. Mas para viver você tem que morrer. Mas morrer para o mundo, para o pecado, para as coisas do mundo, pelo vício, pela bebida. Pela idolatria, pelas imagens, deixar as imagens, deixar os deuses estranhos. Aí você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E o crente que ainda não morreu, tem um monte, né? Que ainda não morreu para o mundo. O mundo está na vida dele.
Né? O mundo não largou ele porque ele não quis largar o mundo, né? O mundo só larga nós quando nós queremos abandonar ele. O que é mundo? Imundícia, mundo de pecado, mundo de vaidade, mundo de transgressões, mundo que faz só coisa ruim, é morte, assassinato, é adultério, é prostituição, é roubo, só coisa ruim no mundo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Né? Jesus, ele falou, vem para os meus rejeitaram, e nós estamos aqui adorando o Senhor. Porque os dele rejeitaram que ele veio. Aquele povo judeu, né? A maioria rejeitaram. Mas nós estamos aqui, né? Porque cremos na palavra de Deus. Para ser crente tem que crer. Para largar a vaidade tem que crer. Tem que ter uma fé verdadeira. Né? Tem que ter obra. A obra de quê? A fé é uma obra. Quando obedece a doutrina é uma fé verdadeira. Quando não obedece a doutrina, você tem fé, mas é uma fé fracassada. Né? Você fracassa. Não é uma fé verdadeira. Porque aquela pessoa que está no mundo, ele tem fé. Fé numa imagem, fé num Buda, fé não sei o quê. Mas e a fé verdadeira é em Cristo Jesus que morreu para salvar nosso pecado e libertar, né? Salvar, ou melhor dizendo, a nossa alma, né? Salvar a nossa alma, né? Glória a Jesus. Vamos ler hoje, né? Porque nós não tem ninguém enquadrado nessa palavra aqui hoje. Mas tem alguém que vai passar, está enquadrado. Né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Né? Mas tem alguém que está enquadrado, que vai ouvir. Com certeza. Alguém vai escutar. Pode estar do seu lado quando você ouvir essa pregação. Alguém passar na rua, enquadrado nessa passagem que nós vamos começar lendo agora, né? Fica no livro de Deuteronômio, né? Glória a Deus. 22, né? 22, 22. Glória a Deus. 5, é isso mesmo, 22, 5. Que fala sobre as vestes da mulher, né? Nós não estamos, graças a Deus, os irmãos estão presentes. Não está enquadrado, mas alguém que vai ouvir está enquadrado, né? E precisa deixar, né? Precisa deixar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não tem esse negócio de pessoas trazer o mundaninho para dentro da igreja, para as igrejas que já estão mundando aí, mano. Traz, né? Pessoas todas pintadas, porque cada tradição bota em cima do altar, né? Porque é o costume dele. Não, o costume de Jesus é para todos. Lá no estrangeiro, no Brasil, em todo lugar. O costume de Jesus, né? Diga, Senhor Jesus, essa noite, ajuda a entender tua palavra. Senhor Jesus, ajuda o teu servo a pregar tua palavra, né? Vamos ler apenas poucos versículos, né? 5, 22, 5 de Deuteronômio, né? Acerca das vestes do homem e da mulher, né? Desde aquela época já falava que tinha que ter uma diferença, né? Glória a Deus. Aí ele dizia que o homem vestia tipo uma veste, era uma túnica, né? Mas a da mulher era diferente. Tem que ter uma diferença, né? Glória a Deus. Então, se vai na rua, já vou ler já. Um casal. Eu já pude ver um casal andando na rua. Vai longe, eu vou de bicicleta, vou pra mim ali, 2 homens. Quando chego lá é uma mulher e um homem. Tá de calça, um homem de calça. A mulher de cabelo cortadinho baixinho, um homem de cabelo cortadinho baixinho. Glória a Deus. E cadê a diferença? Não tem, né? Aleluia. Então, acerca da veste da mulher e do homem, né? Não haverá traje de homem na mulher, né?
E não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor, teu Deus. Glória a Deus. Aí, tá só esse versículo, né? Pode sentar, Glória a Deus. bater as palmas bem alegre para Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom. Nós aqui não estamos enquadrados nessa palavra, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. A irmã não está, pela misericórdia, porque deu ouvido à voz de Deus. Glória a Né? Deus. Muitos ouvintes não estão, mas com certeza vai ter ouvinte que está enquadrado. Glória a Deus. Às vezes veste uma veste de crente na igreja, Glória a Deus. mas quando vai trabalhar coloca uma calça, uma roupa de homem. Porque na empresa exige. Ele não tem que usar porque a empresa só deixa eu trabalhar de calça comprida. Glória a Deus. E aí peca contra Deus e perde a salvação. É isso aí. Porque você ama mais o trabalho que é Deus. Glória a Deus. E se vir a marca da besta, mas com certeza você vai aceitar. Com certeza. Com certeza um crente desse ele não está preparado para morar no céu. Um crente desse não está preparado para morar no céu com Jesus. Glória a Deus. E é crente. Glória a Deus. Na igreja a roupa é maravilhosa, é comprida, é grande. Fica. Mas no trabalho veste uma calça de homem. Aleluia. Veste uma roupa de homem. E aqui está falando, não haverá traje de homem na mulher e nem do homem, Glória a Deus. né, de mulher. E quando estão vestindo? Quando vem aquela festa principalmente satânica, Glória a Deus. é muito homem vestindo vestido, vestindo saia. O diabo está destruindo o jovem. Glória a Deus. Está destruindo a jovem. E a ira de Deus vem. E nós estamos vendo que a ira de Deus está sobre o povo crente na terra também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre a maioria dos cristãos, a ira de Deus está. Glória a Deus. E tem sofrido aqueles que são fiéis junto. Glória a Deus. Por causa da rebeldia do povo rebelde. É verdade. Que insiste em desobedecer a Deus. Insiste em fazer o seu próprio caminho para seguir a Deus. Glória a Deus. Seus próprios pensamentos. Glória a Deus. Mas o seu pensamento não é de Deus. Pensamento, né? Que vou vestir só no trabalho uma calça comprida, porque, né? Porque, né? Só no trabalho. Aí Jesus vem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E é só no trabalho, mas você já apanhou ela, aquela calça consagrada, Satanás consagrou. Todas as calças se diz feminina, Glória a Deus. são roupa de homem. Você chega numa loja, ali tem a separação. Essa aqui, esse lado, aí a pessoa que fala assim, ó, é masculino, você sabe que você vai comprar para alguém, né? É masculino ou é feminino? Aí, porque se for feminino está desse lado, se for masculino está desse lado. Aí você olha ali no feminino e olha no masculino, Glória a Deus. tem uma diferença porque o diabo fez um detalhe diferente para dizer que é de mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é o mesmo modelamento que fica o corpo do homem e fica o corpo da mulher. Isso aí. Não tem diferença, então é pecado. Glória a Deus. E o diabo, para enganar, ele faz um detalhe, bota assim um detalhezinho diferente, um bolsinho pequenininho, bota do homem maior, Glória aí bota um a Deus. bolsinho na frente do homem, na calça da mulher já não tem, Com para certeza. enganar o povo de Deus, até de Deus, Glória a Deus. que se diz crente, que está Glória a caminhando Deus. para o abismo. É verdade. Glória a Deus. Então, quem é espiritual, como o apóstolo Paulo falou, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Quem é espiritualmente, a mulher de Deus que é espiritualmente, você que vai ouvir, ou que está passando na rua, está ouvindo, você ouve a voz de Deus e você entende. Glória a O Deus. Espírito Santo te dá direção. Então, o diabo levantou isso. É um modelo. Não, aquela ali é de mulher.
Aí o homem não compra aquela porque não pode vestir de mulher, né? É um detalhe de mulher. Mas ali o modelo, o detalhe, né? Vamos supor, você tem uma filosofia, a roupa também tem uma filosofia. Tem um semblante. Semblante, diferente, é diferente uma da outra. Mas é a mesma calça. E é pecado, porque está vestindo o homem, a mulher está vestindo a calça do homem. Está vestindo, o diabo está enganando com isso. Né? O diabo está enganando com isso. Vestindo, colocando o quê? Não veste calça, mas coloca um salto alto na igreja. Cascavelando com uma serpente. Está lá no livro de Isaías 13 a seguir. Né? Cascavelando como uma serpente. Né? Então, são coisas que o povo não quer deixar. E a ira de Deus está aí. Está acontecendo coisa terrível no mundo todo. É um despertamento, mas muitos não querem. Não querem despertar. Estão levantando até a campanha de oração. Mas como que a sua campanha de oração na sua igreja, no seu ministério, poderá ser ouvida por Deus se você não larga a calça comprida, se você não larga a mini saia, se não larga o salto alto, se não larga o batom, brinco? Como que vai ser ouvido sua oração? Se você não larga os instrumentos de Satanás, a rede social, que são televisão, que são WhatsApp, que são Facebook, estragado, né? Satanás, todo estragado que tem aí. Aleluia. São para destruir o povo. E o povo estão levantando para amor com medo da morte. E a morte espiritual? Está morto espiritual. Será que não está enxergando que você está morto espiritual? Porque você está, né, não está nos padrões bíblicos, está fora da doutrina do Senhor. A doutrina não é de nenhum ministério, a doutrina é de Jesus. E se é de Jesus, a igreja, o ministério que tem uma doutrina santa, influencia sim na vida do crente. Glória a Deus. Mas ela era para estar em todas as igrejas, porque é de Jesus. A igreja que se diz de Jesus tem que ter a doutrina de Jesus, velho. Não é de Jesus a doutrina, mandamento dele, ensinamento dele, como devemos se comportar, como devemos ser, como devemos seguir. Glória a Deus. Então, o inimigo está ganhando. Está ganhando. Porque o crente não quer se humilhar para Deus. Não se humilha. Só largo a calça comprida ou o salto alto que eu gosto, se Deus falar comigo. Mas como é que Deus vai falar com uma pessoa toda no pecado? Se Ele é santo, se o Espírito Santo de Deus é santo, como Ele vai falar? Ele quer falar. Ele usa alguém para falar com você, você não está ouvindo. Está falando com você. Está te despertando. Porque ama a alma da pessoa, né? Deus, Ele ama a alma. Aí Ele começa a despertar e começa a usar um irmão, começa a usar uma irmã, começa a usar o pastor, começa a usar alguém na rua ou no trabalho, e a pessoa não aceita. Mas se Deus falar comigo, eu largo, mas se Deus não falar, eu não largo. Aí Deus vê que você é rebelde, não quer se humilhar, que você não é uma pessoa humilde, deixa você na mão do carrasco. Deus levantava os profetas em Israel, né? Mas Deus não falava com todo o povo. Deus falava com seus escolhidos que eram temente a Deus. Para o povo largar o pecado. E o povo não queria, o que acontecia? Deus deixava perecer na mão do carrasco. Fica na mão do carrasco aí. Até se humilhar para mim. Até se humilhar para Deus. Quando se humilha para Deus, Deus começa a levantar um libertador. Quando o crente se humilha para Deus, Deus levanta um libertador na tua vida. Quem é o libertador? O Espírito Santo pode reinar na tua vida. Glória a Deus. Né? Deus levanta o libertador. O libertador de hoje aqui é o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Se der ouvido à voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque o coração duro é terrível. Glória a Deus. O coração duro é terrível. Né? Então não haverá traje, né, de homem na mulher, nem traje de mulher no homem. E quantos estão vestindo traje de homem, né? De mulher? Glória a Deus. Quantos homens estão vestindo? Quantas mães, às vezes a roupa feminina está suja, ela vai, pega a calça e vai na bota, né? Uma roupa, ou até mesmo eu já vi uma saia num garoto, aí deixa o filho brincar com a boneca. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá brecha para Satanás e o diabo entra, coloca o homossexualismo. É isso aí. Glória a Deus. Por quê? Glória a Deus. Não tem amparo bíblico, não tem alguém que está ensinando essa pessoa, não tem ninguém que está orientando essa pessoa. Compra boneco satânico para os filhos. Os filhos começam a ter pesadelo em casa. Glória a Os Deus. filhos começam a ser assombrados. Começam a ver vulto. Começam a escutar vozes. Começam a acordar gritando, chorando. Porque os pais são rebeldes, sendo crente rebelde. Glória a Deus. Coloca a camisa de time no filho. O filho veste, não sabe nem o que está vestindo. Felicita os demônios, toda a camisa de time. Glória a Deus. Pode regir o diabo que quiser, mas é oferecido a Satanás. Todos aqueles que colocam a camisa de time, aquelas camisas foram oferecidas. São oferecidas automaticamente. Pode alguém pegar uma camisa lá, oficial, e ali construir uma outra parecida. Automaticamente o diabo bota a mão nela e consagra ela. Glória a Deus. Você não faz parte de Deus. Não foi uma camisa para uma pessoa cristã vestir. Aleluia. E quantos crentes você vê falando de futebol? Glória a Deus. Quantos crentes? Verdade. Glória a Deus. Quando é de dia, está lá na rua com a camisa, falando de futebol, Glória a Deus. não lê a Bíblia, crente mundano, por isso que ele se revolta e quando você vai pregar de doutrina para ele quer brigar com você, Glória a Deus. ele quer se irar com você, Aleluia. ele já não quer falar com você mais, Glória a Deus. ele fala que até vai te processar, já aconteceu isso comigo, vai te falar da corte de cabelo, da mundana no salão, Glória e a é Deus. crente, por causa de falar do brinco, da vaidade. Quantos crentes tem armarinho? Agora deve ter algum vídeo que eu ouvi, né? Ou tá ouvindo lá fora. Quantos crentes tem armarinho? Coloca batom, coloca isso, coloca aquilo, todos os objetos de Satanás. Glória a Deus. Eu não uso, mas eu vou vender para quem usa. Aleluia. São crentes que vai para o inferno. Glória a Deus. É pior ainda, o crente que tem botiquinho, o irmão está falando aqui. Glória a Crente que Deus. tem botiquinho, eu não bebo, mas eu vendo uma cachaçinha. Vai para o inferno. Glória a Deus. Já está candidato ao inferno. Esse crente já está candidato ao inferno. Glória a Deus. Se Aleluia. não se arrepender, mas ainda bota a boca no pó, porque talvez haja esperança, né? Glória a Deus. Está lá na palavra de Deus, Lamentações. Tá a boca no pó, talvez haja esperança. Talvez porque, se ele se arrepender, Glória a Deus. você não se arrepender, não tem esperança para esse crente. Pode carregar a Bíblia, pode ser formado, teologia, pode ser o que for. Então o crente pega, monta um armarinho e ele quer vender tudo. Glória a Deus. Aleluia. Se ele bota uma coisa decente para vender, aí ele acha que não dá lucro. O diabo vai falar, você tem que vender isso, senão não dá lucro, né? Aí a pessoa bota um refrigerante para vender, que não é proibido, né? Bota um doce, bota lá, né? Umas coisinhas miudezas que é para comer, que é um alimento, que não tem nada de pecado. Aí o diabo fala, bota aí uma cerveja, Isso né? aí. Porque senão você não vai ter lucro. Glória a Deus. Mas é o diabo, é Satanás, Glória a Deus. que veio para roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Roubar, matar e destruir. Né? Glória. Então o crente,
Abraça isso. Eu cheguei, sempre tem um lugar lá que eu coloco crédito, chego lá, não é crente, mas lá vende tudo. E agora no armarinho vende o quê? Esse tal de negócio de milhão, será um negócio aí que tem rede prêmio, rede do capeta aí, né? E o crente está lá comprando. Então diz o prêmio, será um negócio aí, que eu sei porque eu vejo falar, a família dos fala desse negócio, minha irmã mundana já comprou também, né? Crente mundano compra. Aleluia. Se não tem compromisso com Deus, vai ficar sem salvação, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Humilha para Deus, porque senão você perde a sua salvação. Não adianta, a doutrina não é só para a igreja pentecostal do Filho de Deus. É para todos aqueles. Mas se aqueles não têm um pastor que ensina, sai da Babilônia. Vai fazer o que na Babilônia? Vai ficar na Babilônia, né? A pessoa resiste, irmão. Tem pessoas que resistem. Aleluia. É só vou se Deus falar comigo. Se Deus falar que a igreja pentecostal é do Filho de Deus, é de Deus, e a igreja pentecostal não prega a verdade, não está ensinando a verdade. Quem ensina a verdade é de Deus. E aí Deus tem que falar com você, está falando, através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o homem quer que Deus fale do jeito dele. Não é do jeito dele. Não é do jeito dele. Você vê na tua igreja o mundanismo, o pecado. O que a Bíblia diz? Pelo fruto conhece a árvore. Que a árvore é boa. Que tipo de... Você olha uma árvore e você, pelo fruto, você olhou cheio de fruto, isso aqui é uma manga, né? Olhou outra, isso aqui é jabuticaba, é diferente. De longe você conhece. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Agora tem muitos frutos que aparentemente são bonitos, mas por dentro é estragado. Um sepulcro caiado, Glória a Deus. está estragado. Né? Aparentemente é bonito, é uma coisa linda. Mas quando corta para comer, chega em casa aquela fruta está estragada por dentro. Glória a Deus. Glória a Né? Deus. Não acontece isso? Acontece isso. Da gente comprar, chegar em casa, não dá nem para aproveitar. Eu me lembro que eu comprei um abacaxi com aquela vontade de comer, chega em casa, por dentro está todo podre, todo estragado. Pôs de negócio mofo lá, né? Então aparentemente estava bonito, mas por dentro estava estragado. Glória a Deus. Quantos crentes estão estragados por dentro? Não quer a doutrina do Senhor, Glória a Deus. não quer largar a vaidade de jeito nenhum. E tem que largar, não adianta, não tem outro caminho. Se você escolheu herdar a salvação, a vida eterna, tem que largar. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Glória a Deus. Né? Mas aí prefere seguir o caminho da morte, da destruição. Caminho fácil, caminho largo. Muito vai pelo pastor, muito vai pelo movimento na igreja. Igrejas que têm movimento, né, satânico e diabólico. Igreja que trabalha com amuleto. O lucro dele é apresentar os amuletos, as oferendas de Satanás dentro da igreja. Colocar rosa vermelha, trigo, sete, sal grosso. Né? Entregar várias coisas. Glória a Deus. Enganar o povo, né? O povo, enganar o povo que foi escolhido para estar no plano da salvação. Para estar no plano da salvação. Deus escolheu, Deus chamou, mas não quiser dar ouvido para ser escolhido. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que a Bíblia diz? Né? O que a Bíblia diz? Né? Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Quem está na Babilônia corre um risco de perecer. Aleluia. Aí eu estou na minha igreja, mas a minha igreja acabou a doutrina, não tem mais. Né? Mas eu não faço coisa errada, eu fico na doutrina. Fica nada ser mentiroso. Fica nada. Glória a Deus. Por que você não fica? Porque você apoia o erro do seu pastor. Glória a Deus. Apoia o erro dos obreiros, está errado. Você dá a santa ceia para os obreiros no pecado.
Glória a Deus. Você Glória a Deus. talvez é um diácono, é um presbítero, é um pastor. Às vezes você não está no adultério, não está na prostituição, você não tem nenhum pecado, está aparentemente, o pecado aparentemente, mas o pecado de permitir o erro na sua igreja, porque você permite o erro na sua igreja. Glória a Você Deus. celebra a Santa Ceia e dá a pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem Jesus, né? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. aparentemente, está errado, né? Glória a Deus. Glória a Diante de Deus. Então é isso, irmão. Vamos despertar povo. Porque é tempo de despertar, irmão. Tempo de despertar. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Aqueles que ficarem Glória a Deus. desapercebidos vai perder a salvação, né? E nós não podemos salvar ninguém, só Jesus, né? Apenas nós caminhamos, né, para a vida eterna e trazemos aquilo que Deus nos dá direção, né? Glória a Pelo Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Agora, Deus. acerca, né, que está acontecendo muito, acerca do divórcio, né? Acerca do divórcio, quantos pastores de segundo casamento, né? Quantas irmãs de segundo casamento, está até na doutrina, mas está no adultério. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque às vezes ela é solteira, mas está com um homem e outra mulher. Glória a Deus. Ah, mas ele divorciou de fulana lá, aí casou comigo, mas você está com Glória a um Deus. homem de outra mulher. Você está com mulher de outro homem. Você, que às vezes é solteiro, mas casou com uma repudiada, uma divorciada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se não largar, está esperando Deus fazer a obra. E você sabe se a obra vai ser feita. Você sabe se você não tem que tomar uma decisão para a obra ser feita? Glória a Deus. O que Jesus falou? Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas será acrescentada. Glória a Deus. Né? Então aqui no livro de Marcos, capítulo 10, né? Está aqui. E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele. Dele quem? De Jesus, né? E tornou a ensinar, como tinha por costume, né? Jesus tinha sempre costume de ensinar a verdade. Glória a Deus. Sempre tinha costume de ensinar a verdade. Está falando aqui, está sendo muito claro, né? E quando falamos de doutrina, estamos ensinando, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Como tinha costume de ensinar, né? E aproximando-se dele, os fariseus perguntou-lhe, tentando, é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse-lhe, que voz mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever-lhe carta de divórcio e repudiar. E a resposta de Jesus agora? Né? Olha a resposta de Jesus. Moisés escreveu, mas aqui na Bíblia não dá nenhum respaldo que Deus permitiu, mas que Deus não aprovou. Nem que Aleluia. Deus veio e falou, Moisés, dá a carta de divórcio. Não, Moisés deu para resolver um problema dele que estava no meio dele. Um problema que ele tinha que resolver, que Deus permitiu. Aleluia. Então, o que aconteceu? E Jesus respondeu e disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vós deixou este mandamento, né, escrito este mandamento. Porém, desde o princípio, criou Deus, o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe unirá, e se une à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Glória a Deus. Glória a Sim, Deus. já não serão dois, mas sim, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separará o homem. Glória a Deus. Olha só Glória que a Deus. a palavra de Jesus está tudo escrito aí.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E quem faz o divórcio? É Deus, é o juiz da terra. E o juiz é o quê? Um homem. Não é Deus, não é Jesus. Glória a Deus. O juiz é um homem. Está muito claro aqui. Portanto, né? O que Deus ajuntou, não separa o homem. Deixará, né? Um pouco antes da expressão, deixará o filho, o pai e a mãe se unirá à sua esposa, sua mulher, e se tornará uma só carne na lei de Deus, na lei de Jesus, né? Na lei divina. Então tornou uma só carne. Como que dá uma só carne vai tirar um pedaço? Vai separar, vai arrancar um pedaço dele, né? Glória a Deus. Se separar é quem? O diabo. E se separar, que se torne só em Cristo e fique só, sem casar. Que qualquer que casar com a repudiada cometerá adultério, né? Está na palavra de Deus, irmão. Está na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ouvinte, a pessoa nós vemos, pregava até a verdade, depois casou com uma repudiada, né? Casou com a repudiada, abandonou a lei de Deus. Glória a Deus. E continua profetizando, continua fazendo a obra. Jesus, ele falou muito bem, não importa como prega, não importa. Ele não proíbe ninguém pegar a Bíblia, nem uma pessoa bêbada pegar uma Bíblia e sair por aí. Ó. Glória a Deus. Jesus não vai proibir não. Agora, a salvação é questão de obediência. A salvação é questão de se doar a Deus, de respeitar o mandamento de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, de buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Né? Então é isso. Né? Glória a Deus. E a palavra continua falando. Hoje eu fui sobre as vestes e fui sobre o divórcio, porque é onde dá uma grande destruição na vida do povo. Né? Glória a Deus. Aqui em Romanos 7. Não sabeis, vós irmãos, pois que falo, os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que viver. Porque a mulher está sujeita ao seu marido, enquanto ele viver, estando-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. A lei do marido. O marido tem uma lei sobre a mulher quando ele casa com ela. Uma lei divina imposta por Deus. Uma lei de responsabilidade. Uma lei de amar a esposa. Uma lei de permanecer com ela. Uma lei de obedecer a Deus. Glória a Deus. Né? Então, se deixar, se morrer, está livre para casar com outra pessoa. Mas olha só o que diz também ali: casar com o Senhor, com uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem a mesma comunhão. Não se casar com uma outra pessoa porque é livre, ficou viúvo, ficou livre, aí vai casar, ficou viúvo, vai ficar livre, e casar com uma pessoa que não tem a mesma lei de Deus, os dois vão ficar sem a lei de Deus. Glória a Deus. Vai ficar no pecado e vai perder a salvação, porque é julgo desigual, né? Entrou no julgo desigual. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra dessa noite, né? Marquei mais, mas não deu, né? Então, você que permanece no pecado, na vaidade, permanece, né, na sua igreja concordando com o seu pastor no erro, no pecado, cuidado, porque você vai perder a sua salvação. Cuidado. Glória a Deus. Você pode perder a sua salvação. A coisa mais preciosa é que você tem na sua vida, a sua alma, né? Então, nessa noite, essa é a palavra dessa noite, né? Aleluia. Deus possa abençoar meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes também, né?
que você venha refletir. Porque quando a igreja pentecostal do Filho de Deus anuncia, não é porque ele quer ser o mal, quer ser o bem. Você que estiver aí, aceita Jesus agora, desviado volta. Glória a Deus. Você de outro ministério volta, né? Larga, sai da Babilônia e vai para a igreja pentecostal do Filho de Deus. Se tem uma santa doutrina igual a nossa, como nós trazemos pela direção de Deus, fica aí, ora por mim e eu estarei orando por você. Mas se não tiver, sai da Babilônia, porque você vai perder sua salvação. Então, né, agradeço a presença daquele que vai ouvir e dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite. E os ouvintes ficam todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?